Quem foram os 7 anjos e as 7 igrejas da Ásia? Veja bem, igreja. Aonde é que na Bíblia você acha igreja de pedra? Aonde? Nos dias de Paulo. Quando Paulo esteve na terra, ele fundou as igrejas. Mas, que eu saiba, Paulo se reunia como igreja. Em Efésios fala que a igreja de Cristo era o corpo de Cristo, que a igreja era o corpo de Cristo. O corpo de Cristo era espiritual, é espiritual. Então, quando eles se reuniam como igreja, eles se reuniam como corpo de Cristo, não igreja física. E nem tem cabimento de ser verdadeiro isso, por quê? Naquela época eles estavam vivendo sobre uma perseguição ferrenha, sobre uma tribulação sem tamanho. Perseguição, como é que eles iriam se ter um templo físico chamado igreja lá em Jerusalém, na Judéia, na Antioquia, qualquer lugar? Como que eles iriam fazer isso? Se eles andavam perseguidos, não está vendo que se eles estivessem dentro de uma igreja física, todos seriam capturados, presos e até mortos? Gente, as 7 igrejas e os 7 anjos foram coisas espirituais. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. Assim João disse lá na ilha de Patmos, quando Cristo voltou para o tribunal: eu, João, fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Que voz que ele ouviu? No versículo 11. Que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. A voz de Cristo. No versículo 17 e 18, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18: sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e da sepultura. Lembrando, João estava vivo, preso na ilha de Patmos, e ele não teve uma visão em espírito, na sua mente, no seu cérebro. Ele foi influenciado por Cristo para escrever todo o livro do Apocalipse. Aí apareceram o escrito às 7 igrejas, que no versículo 11 eu nem li ele completo, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Como é que existiriam igrejas físicas se os que se reuniam como igreja nos dias de Paulo eram os gentios? Como é que no início aqui do ano 66, quando começou o grande e terrível dia do Senhor, igreja física foi algo impossível, e o juízo foi prometido, foi declarado para as 12 tribos de Israel. Versículo 19 e 20. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo, porque tinha começado o dia do Senhor, cabecinha de bagre. Portanto, escreva o que você viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. O período do dia do Senhor começou em 66 e foi até a metade do ano 70, durou 3 anos e meio. Versículo 20, olha aqui os 7 anjos, quem eram, e as 7 igrejas. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Candelabro. O que é que candelabro, quando você acende, faz? Fogo. Fogo sempre foi uma figura do Espírito.
sempre foi uma figura de coisas espirituais. Então nunca existiu 7 igrejas físicas, nunca existiu nenhuma igreja física em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nunca existiu nenhuma igreja física, nenhuma, porque quando surgiu o comunicado para eles se congregar, para se reunirem como igreja, foi quando o Espírito Santo Consolador foi derramado sobre eles, porque eles estavam vivendo os últimos dias e eles precisavam aprender de Cristo, eles precisavam desenvolver o trabalho de pastorear, de ensinar, de evangelizar, de profetizar. Então eles se uniam às escondidas, como o corpo de Cristo. Esse negócio de como igreja, alguém que deu esse nome, eles se reuniam, a reunião deles era como o corpo de Cristo. E qual é a lógica de existirem 7 igrejas físicas, como você vê aí, sendo que todo o juízo do Apocalipse, todo o juízo do dia do Senhor, todo o juízo que foi descrito das tribulações, dos tormentos que aconteceram dentro de Jerusalém, começando na Judéia, foi especificamente somente para as 12 tribos de Israel. É só você ir lá em Mateus capítulo 19, versículo 27 e 28. Então Pedro disse: deixamos tudo para segui-lo, qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Qual o sentido se o juízo foi prometido aos judeus, aos israelitas, que não se reuniam nas chamadas igrejas, que não se reuniam como igreja? Qual o sentido então de existir templos físicos chamados igrejas? Qual é o significado de você achar que os anjos eram os pastores, os bispos que eram responsáveis pelas igrejas? Gente, para com isso. Aí vem gente no comentário: ah, mas tem gente que está pregando o evangelho eterno, falando que as 7 igrejas eram físicas. Gente, por mim, fale o que quiser. Papagaio, se você ensinar, ele canta o hino nacional. Se você ensinar um papagaio, ele canta até samba de roda. Por mim, cada um. Eu não estou aprendendo de homem nenhum, eu não estou abraçado com homem nenhum. O entendimento meu vem dos escritos bíblicos, não vem de homem nenhum. Eu estou pouco lixando se tem alguém aí falando do evangelho eterno e falando que tem que praticar Santa Ceia. Eu estou pouco me lixando se tem gente do evangelho eterno falando que as 7 igrejas eram físicas. Eles que ficam. Agora eu quero achar racionalidade nisso, eu quero achar relevância nisso. Como é que pode ter igreja, sendo que o juízo foi totalmente para as 12 tribos de Israel? O que relevância tinha? Os gentios, os estrangeiros que não passaram por juízo nenhum, ter que se reunir dentro de uma igreja para se preparar para quê? Para se preparar para que tipo de julgamento, se o juízo não foi contra eles? Tá bom? Curte, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. Não seja Maria vai com as outras. Busque o entendimento para você e que os outros se dane. Tchau.